Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Chegamos a 2.500 inscritos e a sua ajuda tem sido fundamental. Deixando o seu like, fazendo o seu comentário, compartilhando o link com outras pessoas. E se você não é inscrito, faz a tua inscrição e ativa o sininho, porque agora a gente está indo já rumo aos 3K. E você continue ajudando a gente, que a gente te agradece demais. Na tarde desta quarta-feira, a diretoria do CSA concedeu uma coletiva de imprensa. Falaram Miriam Monte, o Carlos Bonatelli, Luciano Lessa, Jadson Oliveira, a respeito de tudo que foi feito no CSA depois que essa diretoria assumiu. As dificuldades, os percalços encontrados, a falta de dinheiro, a arrumação que o time teve que fazer para permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Falou também a respeito de projeto para a próxima temporada, quem fica, quais os jogadores que já estão acertados, enfim. Uma coletiva que você, a partir de agora, acompanha aqui no canal Orlando Batista Esportes. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui ao lado de grandes homens, grandes profissionais, parceiros, amigos, nosso diretor Luciano Lessa, que tem sido realmente um companheiro numa jornada muito intensa. Nosso querido coordenador Jadson Oliveira, que vem demonstrando um brilhantismo inquestionável. Nosso diretor executivo Carlos Bonatelli, que tem trazido também todo o seu know-how, sua experiência, sua tranquilidade, num momento difícil, pelo qual o CSA tem passado, mas eu tenho certeza que nós superamos o pior momento, com união e força. E eu quero agradecer, quero iniciar fazendo como se deve fazer quando se ultrapassa um período difícil, de muitos obstáculos, de muitas pedras encontradas e algumas também colocadas no caminho. E a gente inicia fazendo agradecimento. Eu trouxe até, para não esquecer nenhum abnegado, né, Oscar? Eu trouxe um papelzinho, ele disse que eu podia levar a colinha. Então, eu quero iniciar agradecendo aos nossos patrocinadores, iniciando pelo governo do Estado, em nome do governador Paulo Dantas, e do líder do governo, deputado Silvio Camelo. Agradeço à Prefeitura de Maceió, na pessoa do nosso prefeito JHC, e do presidente da Câmara de Vereadores de Maceió, Galba Neto. Venho também agradecer a Carajás, em nome do querido Álvaro, das Lojas Guido, em nome de Luiz Eugênio e de Geninho. Agradeço aos demais apoiadores. Não podemos também deixar de agradecer e parabenizar todos os parlamentares que acreditam e amam de verdade esse clube e que destinaram recursos importantes através de emendas. São eles: nosso senador Renan Calheiros, vereador e presidente da Câmara de Vereadores Galba Neto, deputado Leonan e vereador Fernando Holanda. Agradeço ainda ao Conselho Deliberativo, aos nossos torcedores, em especial aos sócios que têm, de forma efetiva, contribuído financeiramente com a manutenção do nosso CT por meio de pagamento de suas mensalidades. Momento em que reafirmo nosso compromisso e conclamo a todos que façam seu sócio torcedor. Agora, todo o destaque possível para os membros da diretoria do CSA, que têm dedicado suas forças, que têm abraçado grandes responsabilidades, que têm se exposto num momento de dificuldade e têm sido verdadeiros guerreiros na defesa desse patrimônio alagoano. Nossos agradecimentos ao nosso superintendente administrativo e financeiro, Dr. Elcio Tenório, nosso diretor jurídico, Dr. Marcelo Brabo, nosso diretor comercial, Robson Rodas, nosso diretor de marketing, Max Luiz Mendes, nosso diretor de promoção de marca, Luciano Flávio Cavalcante, nosso diretor de futebol, que está aqui, Luciano Lessa, nosso diretor de esportes olímpicos, Anderson Xavier, nosso coordenador geral da base, doutor senhor Alírio Albuquerque de Melo, nosso diretor de esportes em geral, Djair Lessa, diretor social, Vitor Castro, diretor de cerimonial e responsável pela memória
do clube, Dr. Galdino, que aqui se faz presente. Nosso diretor de controle social, Edésio Chaves Neto. Nosso diretor de serviços gerais, Luiz Alberto Barreiros. Nosso diretor administrativo, Ender Borges. Nosso diretor de obras, Gustavo Ferreira. Diretor de patrimônio, Fábio Augusto Loureiro. E nosso gerente de inteligência, Antônio Melo dos Santos. Então, desde já, estendo o meu agradecimento a todos esses guerreiros que têm diuturnamente dedicado seus dias, suas atenções, seu amor ao Centro Esportivo Alagoano. Muito obrigado, presidente Miriam, que daqui a pouco também vai estar disponível para responder várias perguntas. Gostaria de passar, nesse exato momento, a palavra ao Luciano Lessa, na condição de superintendente de futebol do Centro Esportivo Alagoano. Por favor, Luciano. Eu acho que está ligado já. Está ligado? Tá. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a presença de vocês todos aqui, em especial aos nossos setoristas que estão aqui presentes. Primeiro, dizer que eu sinto falta de vocês aqui. Tá? Acho que eu sou de um tempo que o setorista ficava com a gente aqui nos treinamentos e isso sinto falta. Tá? Então, gosto muito de vê-los aqui. Sejam bem-vindos. Agradecer a nossa presidente, que tanto fez e faz pelo clube. É uma pessoa que capitaneia a gente aqui de uma maneira exemplar. E agradecer pessoalmente pela confiança que ela depositou em mim nesse momento tão conturbado que a gente vinha ultrapassando. O CSA é um clube muito grande para a gente comemorar uma permanência. Mas diante do cenário que se instalou nessa temporada, a gente não pode deixar de celebrar o que para a gente pode ser considerado até uma garantia de calendário melhor no ano que vem. Então, ressaltar o que a presidente falou desses dois homens que estão aqui com a gente hoje, né? O Jadson, que eu já conheço há muitos anos, e o Carlos, que a gente teve o prazer de começar a trabalhar junto agora, que toparam esse desafio de vir para o CSA. Os dois estavam empregados, e quando eu liguei, todos os dois foram assim, muito rápidos em aceitar o desafio, né? Pelo tamanho do CSA, pela grandeza da instituição, da torcida. Então, todos os dois foram muito decididos em aceitar esse desafio. Lembrando que a gente juntou esse trio no departamento de futebol no dia 4 de junho, vamos dizer aí, depois daquele jogo do Volta Redonda, né? Então, o primeiro jogo desse novo departamento de futebol, ele foi o jogo do São José, né? Que vocês vão lembrar, dia 10 de junho. Naquele momento, a gente tinha 3 empates na competição, algumas derrotas, 4 derrotas e 3 empates na competição. A gente empatou ali contra o São José, num jogo que a gente até jogou bem, mas empatamos contra o lanterna da competição naquele momento em casa. E a partir dali a gente pode considerar que houve uma guinada no destino do CSA na competição. A gente passou por uma troca de atletas que eu não lembro de ter acontecido nessa magnitude dentro da competição nacional. No total, a gente teve 13 liberações de atletas, né, entre atletas dispensados, emprestados e devolvidos, e fizemos as contratações que a gente julgou necessário naquele momento. Dentro da nova realidade financeira que o clube enfrentava, a gente conseguiu uma redução de mais de 20% no valor da folha. Ou seja, a gente pegou um time mais barato, refez durante o campeonato, e graças a Deus e ao trabalho, ao empenho desses atletas e comissão técnica que chegou, a gente conseguiu reverter a história do CSA na competição. Isso é um feito que deve sim ser comemorado, porque não é uma coisa que acontece todo dia. Nesse momento da competição, a gente era o vice-lanterna, com mais de 85% de probabilidade de rebaixamento. E a gente consegue, com uma rodada de antecedência, garantir a nossa permanência na Série C do ano que vem. Se a gente conseguir ganhar do Caxias, e eu quero deixar claro para quem está nos assistindo que esse jogo é um jogo levado a sério por nós vamos terminar a competição com esse novo momento do clube com 62% de aproveitamento, o que daria ao CSA provavelmente a terceira ou quarta colocação no campeonato nacional.
Isso mostra que a nova formatação do elenco está no caminho correto. É um time competitivo para a competição que a gente está jogando. Então, a gente fica feliz com esses objetivos alcançados e fica principalmente esperançoso com a nova temporada que vai vir pela frente. Muito obrigado, Luciano, que também daqui a pouco vai ficar à disposição para as perguntas. Gostaria de passar a palavra agora ao executivo de futebol no Centro Esportivo Alagoano, Carlos Bonatelli. Carlos, boa tarde. Suas palavras iniciais. Boa tarde a todos. Boa tarde aos membros da imprensa, à Nação Azulina. Prazer estar falando com vocês. Um desafio gigantesco, claro, que assumimos a partir do dia 3, 4 de junho. Como o Luciano falou, a gente tinha um cenário de um aproveitamento baixo e após o primeiro jogo dessa nova formatação do departamento de futebol, a gente adotou algumas medidas drásticas, em especial para o momento que o CSA vivia. Essas medidas, claro que pegou muita gente até de surpresa, mas se faziam necessárias para que a gente pudesse ter um resultado diferente em campo, um aproveitamento. Apesar da gente ter uma atitude, para muitos, muito ousada, mostramos que a gente seria praticamente a única forma do CSA conseguir escapar dessa situação. E a partir do momento que a gente fez, no total, 13 movimentações, vamos chamar assim, entre desligamentos, empréstimos e liberações, e as contratações que efetuamos, nós mudamos a característica também do elenco, trouxemos mais velocidade. O Jadson, na parte técnica, vai passar isso mais para vocês, mas a gente está satisfeito com tudo que a gente encontrou. A gente encontrou também muitas críticas, sendo elas, por exemplo, no departamento de preparação física, e mostrava que também a gente tinha um desequilíbrio até da formação do elenco. Então, isso tudo a gente analisou, conseguimos, com êxito, ter o resultado, claro, muito aquém da grandeza que o CSA merece, mas é um resultado, sim, para ser comemorado e projetando um 2025 com um melhor planejamento, com um melhor equilíbrio nas tomadas de decisões e também na formatação do elenco, para que a gente possa já iniciar o ano preparado para essas competições. O CSA, garantindo a Série C, também tem um calendário cheio, muita responsabilidade, e que a gente vai falar adiante aí nossos objetivos. Com certeza. Vocês do futebol sabem que o bombardeio começa já, né? Com as perguntas que nós teremos. Deixa eu passar a palavra agora para o nosso coordenador, gerente de futebol. Se a gente puder estabelecer no futebol, né, presidente? Um cara polivalente, aquele que joga em todas. Tudo. Né, o Coringa. Tudo. Seria o Jadson. É a primeira pessoa que eu falo quando eu amanheço. Boa tarde, Jadson. Boa tarde a todos setoristas, né? É sempre um prazer falar com vocês, agradecer à Nação Azulina, que sempre torceu muito pela gente, pela essa nova reformulação. Agradecer a presidente Miriam pela confiança, né? Agradecer o Luciano, que foi o meu paizão aí nessa volta, né? Me convenceu quando ele me ligou, eu nem disturbiei. Já na primeira resposta eu digo, CSA não é um convite, né? CSA é uma missão. Nós temos a missão de tirar o time dessa situação, e pode contar comigo que, se você precisar de mim amanhã, eu vou estar aí presente, e foi isso que a gente fez. Eu vou falar um pouco muitos devem estar se perguntando, como que a gente fez para ter tanto acerto nas contratações, né? A gente faz um mapeamento de mercado, nós temos um case que nós criamos, eu, o Luciano e o Carlos. A gente precisa aí ver um número de jogos dos atletas, e dentro daquilo que o nosso time necessita, e as características do treinador de jogo e a identidade do clube do CSA, foi isso que a gente procurou resgatar, atletas que viessem para cá com a identidade, com a característica do clube. A gente mapeia o mercado, passa as situações para o treinador, e dentro disso a gente vai para o mercado. Nisso, a gente mostra que a gente teve um acerto muito grande nas contratações, né? E não tenha dúvida que a gente vai continuar dessa forma.
mapeando o mercado, tentando trazer jogadores com a característica do clube, com a identidade do clube. Eu sempre gosto de frisar os acessos que o CSA teve e os títulos. Em 2016, quando o CSA foi vice-campeão, nós tínhamos o Panda de primeiro volante. Né? 2017, nós tínhamos o Dawan. Né? 2018, nós tínhamos o Yuri. Né? E nós resgatamos essa identidade agora com o Nicola. Então, o que eu quero dizer? A gente precisa trazer jogadores com a característica do clube, que comprem a ideia do clube, que entendam a grandeza do CSA. É nesse caminho que a gente pretende também caminhar para 2025. Obrigado pelas palavras iniciais, Jadson. E antes da gente começar a coletiva, eu sei que o interesse é saber de novidades, então eu peço para que a nossa presidente Miriam Monte traga a primeira informação da tarde de hoje. Por favor, presidente. Eu fico muito feliz mesmo, de dar essa notícia para todos, porque é a certeza da continuidade de um trabalho que está sendo desenvolvido, um trabalho que tem sido realizado com muito respeito, com muita dedicação, com muito profissionalismo, com muito amor também. Nós vamos renovar com o técnico Igor Magalhães e toda a comissão técnica, com o Zé Carlos, com o Adam, com o Adriano. Maiores detalhes serão passados aqui pelo futebol, mas desde já, com muita alegria, porque o Igor realmente vem acrescentando muito e também comprou e entendeu qual é a alma do clube. E eu tenho certeza que nós vamos escrever uma bela história todos juntos. Obrigado, presidente, que anunciou agora em primeira mão para todos a renovação de toda a comissão técnica para a sequência da temporada e o início do trabalho de 2025. Iniciando a coletiva, eu passo a palavra ao amigo, né, jornalista e radialista Warner Oliveira. Um abraço, Oscar, um abraço, Jadson, um abraço, Luciano, Donatelli, um abraço para você também. Eu gostaria de saber, a presidente disse que vai renovar. Já bateu o martelo, Luciano? Já bateu o martelo. Batido, então, tá. já. Então, certo. Agora, com essa renovação da comissão técnica, eu gostaria de saber do Luciano o seguinte. Eu tive informações, né, de que, por exemplo, o CSA está com interesse de firmar a contratação em definitivo para o clube do Buga, né? E as outras informações são as seguintes: tem alguns jogadores que já têm contrato ainda para o 2025. E desse grupo, o que é que se pode anunciar de novidade com relação à permanência? Porque a gente já ouviu muito, por exemplo, o Nicola falou recentemente, né, que já conversou com o empresário dele, porque ele quer ficar aqui em Maceió. Eu até brincava, dizia que a esposa dele, né, ou a namorada, alguém com quem ele tem, mas também deve estar feliz com isso, porque ficar em Maceió é uma maravilha, né? Mas gostaria de saber, nesse grupo atual, o que é que o CSA permanece hoje, já que o técnico está acertado, o que é que vocês já definiram com relação a esse grupo, ou essa base que pode ficar para a próxima temporada? Então, Arne, eu vou começar aqui, depois eu vou passar a bola para o Carlos, mas respondendo a situação do Buga, o Buga é um atleta que eu posso falar com propriedade, porque eu acompanho ele desde quando ele estava na base do CSE. É um jogador que a gente está vendo um desenvolvimento muito rápido dele. Ele começou o ano no Penedense, numa bela campanha que ele fez lá na Copa Lagoas. E desenvolveu bastante durante essa Série C. Tanto que ele terminou como um titular incontestável do nosso elenco. É um jogador jovem, 22 anos, com muita força física e com muito potencial de desenvolvimento. Ele hoje está no CSA por empréstimo. O CSA tem um percentual garantido em caso de negociação durante esse empréstimo, que vai até o final do estadual. Mas o nosso interesse é exercer a opção de compra junto ao Capital, que é o time dele do Tocantins, para que a gente tenha o atleta em definitivo e consiga, assim, controlar caso de propostas, negociações ou a própria extensão do vínculo dele atual com o clube. Tá? Em relação às renovações, a gente já está em contato com alguns atletas, com os empresários, para que isso seja uma coisa natural, né? A gente ainda tem uma partida para jogar, então isso está sendo levado em consideração, mas a gente acredita que, como você bem falou, a vontade dos atletas em permanecer na cidade, e no clube, logicamente, ela vai ser fundamental nesse momento de renovações. A gente, citando o Nicola, a própria família dele veio ao jogo e ficaram muito entusiasmados com a permanência na cidade e tal.
Então a gente acredita que eles vão ser aliados aí nesse momento nosso de renovações. Em relação aos jogadores que têm contrato e vínculo com o clube, eu vou deixar o Carlos explanar um pouquinho para vocês. Com relação aos jogadores, primeiro só fazer um complemento, parabenizar também todo o esforço que a diretoria do clube fez também para que a gente pudesse contar com o Igor e toda a sua comissão. Boa tarde a todos, Severo Oliveira da Rádio CBN, boa tarde presidente Miriam, Carlos Bonatelli, Luciano Lessa, Jadson. Primeiramente, parabenizar pelo trabalho que vocês fizeram de recuperação no clube. Se a gente fazer um recorte dos últimos 10 jogos, o CSA tem campanha de vice-líder, né? Juntamente ali com o Remo. Então, queria que você, visando já o 2025, pode ficar à vontade para quem quiser responder, mas o CSA pretende ser como no mercado, em questão de ser agressivo, em questão financeiro, que o CSA pode atingir, dentro do que vocês já fizeram num balanço de renovações. Existe já um número de contratações? Vamos buscar 10, 11, 8 jogadores. Então, já existe esse cálculo em cima de números ou ainda é algo que está sendo programado? Boa, Severo. Boa tarde. Vou começar com essa resposta. Primeiro, queria parabenizar você. Eu já falei com vocês algumas vezes, mas eu queria parabenizar você e a empresa porque vocês acompanharam a gente em praticamente todos, a maioria dos jogos que a gente fez fora de casa. E é importante a presença de vocês lá, né? E a gente fica feliz com isso. Respondendo a sua pergunta, a gente não tem como precisar ainda o número de contratações, porque como o Jadson bem colocou, a gente está começando com as renovações de casa, né? Os atletas que a gente entende que deram a resposta para a gente e que tem interesse em permanecer conosco. Após essa primeira fase, é que a gente vai buscar o número necessário para repor o nosso elenco. Respondendo de forma mais exata assim, em números, normalmente a gente trabalha com 28 atletas no elenco. O CSA ele é um time que, por si só, a gente tem que ser positivo e agressivo no mercado. Mas a gente precisa ser inteligente. Quando eu cheguei aqui, no começo da Série C, eu falei que a gente precisava ser criativo, porque a gente não tem um poderio financeiro que a gente teve em outras temporadas. E foi essa criatividade de olhar para lugares diferentes que fez a gente trazer boa parte desses jogadores que estão aqui hoje. Eu vou citar alguns, sem querer deixar os outros por fora, mas a gente trouxe o Brian, por exemplo, do Alto do Piauí. A gente trouxe o Nicola, que estava no Santo André, no interior de São Paulo. Então, assim, a gente foi buscar jogadores em mercados que muitas vezes quem estava aqui nessa cadeira não olhava. Entendo, são momentos diferentes, orçamentos diferentes. A gente continua com a política de pé no chão, de fazer tudo em conjunto, né? Toda a contratação, seja indicada por mim, pelo Jadson, pelo Carlos, pelo Igor, pela presidente, ela passa pelo crivo de todo o departamento, a gente faz isso juntos, e a gente quer continuar dessa forma, sem vaidades, sem segundas intenções, para que a gente possa manter um nível de assertividade nessas contratações, e a gente quer trazer o CSA, independente da questão financeira, a gente quer trazer o CSA para buscar o acesso no ano que vem. A gente viu e talvez mostrou para muita gente que o que a gente fez nesse segundo momento, se a gente conseguisse replicar isso para o campeonato inteiro, hoje a gente estava conversando aqui sobre a expectativa da segunda fase, né? E é isso que a gente pretende para o ano que vem, manter a política de pé no chão, manter a nossa criatividade e buscar, na temporada que vem, o acesso para a Série B. Boa tarde a todos, Ricardo Amaral, TV Gazeta. Um detalhe que chama atenção, pelo menos visualizando aqui, de acordo com o que foi as duas últimas pré-temporadas para a Série C, é que o time parece chegar em um momento de tranquilidade, né? Para esse projeto, para esse próximo ano, para a próxima temporada. E um detalhe importantíssimo é a questão da comissão técnica, né? Já começa, diferente das outras duas, se não me falha a memória, que aí teve que buscar um novo treinador. Eu queria que vocês me falassem, a termos de planejamento e contratação, porque especificamente a Série C, ela termina, né, pelo menos a segunda fase, as próximas fases, no momento em que outras competições também estão rolando, né, Série B, Série A, e aí muita gente também está já pensando nos estaduais do ano que vem, e aí vocês competem, né, com o Campeonato Carioca, Paulista, etc. Como suprir essa dificuldade para construir uma equipe que já começa uma pré-temporada em novembro? Perfeito, uma boa pergunta. Realmente, o nosso primeiro momento, se a gente parar para comparar, primeiro momento de temporada, se a gente parar para comparar estaduais
né? O estadual alagoano ele ainda não tem um atrativo comparado com o mineiro, com o paulista, com o carioca, até pelo poderio financeiro das equipes que disputam. Porém, esse ano, graças aqui à coragem da presidente, a gente tem um calendário muito bom. A gente vai ter Copa Nordeste, pré-Copa Nordeste, mas a gente está confiante em chegar na fase de grupo, a gente vai ter Copa do Brasil. Então, a gente acredita que com esses atrativos, a gente consegue atrair bons atletas já nesse primeiro momento, para se apresentarem em novembro e para ter um calendário cheio até outubro. Eu queria só fazer um registro aqui aos colegas de outros veículos de comunicação que mandaram perguntas e como obviamente foram perguntas gravadas, a gente não tem como precisar que elas não seriam feitas, mas como elas foram feitas, a gente registra o Maurício Barbosa, obrigado, ao Alan Jones, ao Jorge Afrânio, ao Vitor Hugo, ao Carlos Potência Melo, agradecer também ao Tomás Carvalho e à Amanda Farias. Foram perguntas que já foram respondidas por aqueles que estão aqui na mesa, mas eu me sinto na obrigação de agradecer a todos os colegas que mandaram perguntas aqui pelo grupo de coletivas. Por favor, Wagner. Eu queria só destacar uma palavra que o nobre jornalista falou, tranquilidade. Essa tranquilidade, ela surge não de forma mágica. Essa tranquilidade ela surge com o trabalho. E com um trabalho que vem sendo desenvolvido e muitas vezes a gente não vê. Ele não se materializa, mas a gente sente. Por exemplo, eu quero fazer questão aqui de destacar que hoje o Centro Esportivo Alagoano se preocupa com a saúde dos atletas e de todos que por aqui passam, mas de uma forma ampla. E quando a gente fala em saúde, a gente fala de saúde física, fala de saúde mental também. Então, a atuação, por exemplo, da nossa psicóloga, a doutora Natane, tenho certeza, é aquela coisa muito sutil. Ninguém realmente vê. E ela é muito tranquila, ela é muito... Mas esse trabalho está acontecendo. Existe também, sim, uma força que a gente precisa destacar, que é uma força que a cada dia, e as nossas atletas aí das Olimpíadas, elas estão mostrando com as medalhas que estão trazendo para o Brasil. É a força do feminino. Dê uma casa para uma mulher, ela transforma num lar. Então, a gente precisa começar a entender que o futebol, assim como todas as áreas, nós precisamos trabalhar a competitividade, a garra, a força, a busca pelo sucesso, mas de maneira humanizada. E eu acredito que isso está acontecendo no Centro Esportivo Alagoano. E a tendência é que essa energia ela se reverbere e que alcance a torcida. Nós tivemos aqui momentos dificílimos esse ano e eu posso destacar que jamais vou me esquecer de ver a torcida aqui reunida de mãos dadas rezando um Pai Nosso. Isso para mim é algo histórico. Isso é uma mensagem que fica e que a gente reflete e é essa mensagem que eu quero deixar para que o torcedor, agora, no dia 24 de agosto, possa se fazer presente no Repelé primeiro, porque a gente precisa da energia do torcedor. O torcedor azulino é uma nação que precisa ser estudada. Precisa ser estudada. Eu tenho muito orgulho de vestir essa camisa. Eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou azulina. Eu sou azulina de berço. Porque eu tenho a garra do torcedor, que não se entrega, que confia, que vai na fé, que chora, que sofre, que quer o melhor para o seu clube. E que sabe, sim, ultrapassar os altos e baixos da vida. Então, eu desejo realmente que, nesse último jogo da temporada, é um jogo, sim, que a gente celebra um momento em que as feridas começam a ser curadas. E que a gente começa a vislumbrar e sonhar e desejar realmente um momento de retorno às conquistas que são merecidas por todos aqui. Então, vamos encher o Repelé, vamos fazer o sócio-torcedor. O sócio-torcedor traz uma renda importantíssima. Nos momentos mais difíceis, estava lá o sócio-torcedor e a gente conseguia pagar uma coisa, pagava outra, e ia organizando. E organizando, principalmente, se você não tem ganância, se você tem respeito com o dinheiro que entra na instituição,
se você dá a destinação correta para os recursos, a gente consegue realizar tudo. Então, fica a mensagem aqui de organização, de respeito, de cuidado, de amor e de união e força. É isso. Presidente, muito boa tarde mais uma vez, né? Agora aqui na coletiva. Eu gostaria que você falasse desse aspecto financeiro do clube hoje. Né? Qual é a situação financeira do CSA hoje? Por exemplo, dentro desse processo de férias, né? Gostaria que a senhora falasse um pouco. Vai acontecer demissões? Essas férias correspondem à diminuição também de salários? Coisas desse tipo vão acontecer? Não, de maneira alguma, Warner. Como é que está também a situação hoje financeira? Das obrigações sociais do clube de funcionário estão sendo cumpridas, né? A gente sabe que a dificuldade tem sido muito grande. Então, como é que vocês estão trabalhando justamente esses aspectos hoje do CSA? Porque já faz parte isso também do que vocês vão ter pela frente no ano de 2025, além daquele processo da recuperação judicial, né? Bem, o CSA, ele sabe, eu acho que a expressão correta para esse momento, para essa sua pergunta, se chama freio de arrumação. O CSA, ele vinha, eu até brinco, eu disse, olha, o CSA saiu da Série A, mas a Série A não saiu do CSA. Esqueceram de colocar o pé no chão. Esqueceram que o CSA está numa 3ª divisão. Esqueceram que a cota de participação da 3ª divisão é R$1 milhão. Né? Então, se a gente quiser ter um time competitivo, R$1 milhão não resolve. Não é isso? É diferente dos clubes que estão na B, é por isso que é tão necessário que a gente realmente trabalhe pelo acesso no ano que vem. Mas o que acontece? Vamos lá, então o freio de arrumação para a freia, eu escutei muitas críticas, né? Foram muitas, mas quando a gente tem convicção do trabalho, quando temos boas intenções, de alguma maneira, em algum momento vai dar certo. E aí, o que é que acontece? Nesse freio de arrumação que foi dado, a gente teve que trazer o CSA para a realidade. E tivemos que fazer realmente um processo de enxugar as despesas, os gastos desnecessários, de trazer para a realidade salarial que um clube de Série C pode arcar. Nós olhamos para os lados, vemos grandes homens de grande projeção dentro da sociedade, mas são todos, eu vi uma crítica dizendo, são todos assalariados. Tenho a maior alegria e orgulho de dizer que sou assalariada. E justamente por ser assalariada, eu sei realmente fazer a continha ali, de dizer, olha, diminui aqui, corta ali, não pode, menino, bota o pé no chão. E é desse jeito, com economia, com respeito, gestão, que a gente vai resolvendo. Claro que pegamos um passado que vinha acontecendo, a coisa andando. Então, você tem que parar, frear, diminuir os gastos, daí é pouco. E pagando o passivo, resolvendo problemas. O clube hoje está numa recuperação judicial, a gente tem inúmeras responsabilidades com essa recuperação judicial. Então, hoje, o que o clube pode dizer é que tem um jurídico muito forte, dispensa a apresentação, nosso diretor jurídico, Dr. Marcelo Brabo, é um dos advogados mais renomados do Brasil. Então, ele está ali, junto com o corpo jurídico técnico que existe hoje no clube, com o Dr. Bruno Alves, Dr. Carlos Biana, Dr. Oswaldo Sestário, o escritório da Matos, que acompanha a recuperação judicial. Eu posso dizer que o corpo jurídico do CSA hoje é um dos melhores de qualquer instituição. Série A. É Série A. É Série A. Nós temos uma contabilidade também que tem conseguido, para se ter uma ideia, a gente está concluindo agora 2023, mas concluímos 2023, já estamos aqui, então, concluímos 2023 e 2024 já, fechamos. Vamos entregar tudo, entregamos tudo na recuperação judicial. Todas as informações já estão sendo prestadas pelo Conselho Fiscal. Então, é um trabalho que, se as pessoas tivessem noção
do tamanho da máquina para você fazer funcionar. Mas a gente faz funcionar com um sorriso, com a psicóloga aqui do lado também, não deixando ninguém enlouquecer. Mas a gente vai chegando e está conseguindo organizar. Está conseguindo organizar. Agora é um processo. E tem que ter paciência. Temos um superintendente administrativo e financeiro, que é o Dr. Elcio Tenório, que foi diretor do Tribunal de Justiça de Alagoas. Uma coisa eu posso dizer. Correta essa administração está sendo. Correta, econômica, justa, responsável, está sendo. E são esses valores, sim, porque esses valores podem estar em todo canto, não pode estar no futebol. Ah, porque o futebol só tem safadeza, só tem gente que não presta, só tem coisa errada. Não. Está na hora de a gente começar a mudar, transformar os ambientes. Dá trabalho. Mas a gente está vendo aí, quantos por cento de aproveitamento? Se Deus quiser, com a vitória do Caxias, 62. E se Deus quiser, a minha torcida aqui fica para que o nosso Thiago Marques consiga alcançar aí o primeiro lugar no ranking. Da artilharia. Da artilharia. A pergunta foi relacionada à parte financeira do clube. Sim, a parte financeira, vamos lá. Funcionários e essa questão das obrigações. Pronto. Como é que termina o ano o CSA nesse sentido? Bem, como é que termina? Em relação à parte financeira, vamos trazer a realidade do clube. O clube hoje, ele essencialmente, ele se alicerça nos patrocínios públicos. E é por isso que eu falo tanto que é tão necessário que governo de estado, que prefeitura, e também que eles compreendam que o CSA, o CRB, o ASA, eles são patrimônio desse povo, faz parte da nossa cultura. Eu, de cultura, também falo com propriedade. Fazem parte da nossa cultura e a gente tem que brigar por isso. E eu não vou me esforço de bater na porta de um, bater na porta de outro, vamos lá, passar a cuia mesmo, como diz a história. Então, mas essencialmente ele vive de patrocínios públicos. Porém, nós precisamos ampliar a mentalidade do empresário local, principalmente. E isso a gente vai fazer através do nosso superintendente comercial, nosso diretor comercial, Robson Rodas, que também dispensa apresentação, né? Eu acho que toda vez eu digo, se ele não entender de comércio, ninguém entende. O cara é o superintendente dos maiores shoppings aqui que a gente tem em Alagoas e em outros estados. Então, assim, vamos agora com o calendário cheio, nós vamos também buscar patrocinadores, nós vamos buscar parceiros, nós vamos tentar abrir as portas mesmo, até porque tem um lado positivo de ter um monte de assalariado, né? Não tem ninguém para bancar, então a gente tem que correr atrás. Vamos abrir as portas. O CSA é uma camisa pesadíssima. O CSA vai estar na Copa do Brasil, o CSA vai estar na Copa do Nordeste, o CSA vai estar na Série C, CSA tem Copa Alagoas aí, tem Campeonato Alagoano. E lembrando aqui, inclusive, 2024 não foi de todo perdido, não. A gente levantou uma taça. Copa Alagoas, mas foi. Um campeonato em que participaram todas as mesmas equipes que participaram do Campeonato Alagoano. Ali é um momento de retomada. É o momento de acreditar realmente na nossa força. Então, enfim, vamos continuar buscando os recursos públicos. Então, a perspectiva é que, no mínimo, se repita o que a gente teve ano passado, né? Dentro desse orçamento certo, entre aspas, certo, a gente vai realmente trabalhar, mas, é claro, vamos nos lançar em novas oportunidades. Eu tenho certeza que não vão faltar, até porque a gente tem gente aqui que vai correr atrás e que vai conseguir trazer. E todos que participarem do clube de alguma forma vão ser reconhecidos por toda a sociedade. Gostaria de saber também se já falaram o objetivo do time na próxima temporada aí bem mais além, né? Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano, enfim, as competições que o CSA vai disputar. Mas o que deve ser fundamental para vocês, para o time chegar muito bem na próxima temporada e não cometer o que cometeu nessa temporada, por exemplo, na Série C, em outras competições? O que é que deve ser fundamental? Bem, acredito que é a preparação, né? Tudo passa por a montagem inicial desse elenco, para que a gente consiga deixar um elenco forte e com opções para o treinador e toda a comissão técnica, né? Aproveitando a comissão técnica renovada, ela ainda vai acrescentar um novo auxiliar, que é o Valone,
que é um auxiliar que já trabalhava com o Igor em outros momentos e vem nesse momento para fortalecer junto com o Zé Carlos, né? Então a gente pretende montar um elenco forte nesse momento, dar essas peças ao Igor, dar opções no elenco para ele fazer variações táticas, talvez que ele não tenha tido nesse final de Série C, fazer uma boa pré-temporada, inclusive a nossa pré-temporada ela vai ser realizada no centro de treinamento da gente, a gente não vai sair daqui, a gente acredita que aqui a gente tem as condições ideais para que tenha um bom preparo para esse time, inclusive o dinheiro que a gente fosse gastar fora, a gente vai aproveitar para fazer melhorias dentro do CT, isso já foi uma decisão tomada em conjunto, então a gente pretende trazer o elenco para cá no dia 15, e tudo passa pelo início da temporada. Acho que o reflexo da Série C, ela vem muito do que acontece no primeiro momento da temporada, né? Então a gente começar bem, passar essa pré-Copa Nordeste, ir bem no Campeonato Estadual, isso traz confiança, traz recurso, porque a gente vai avançando de fases, por exemplo, na Copa do Brasil, isso vai trazendo cotas para o clube, para que a gente possa, ao final do estadual, com o time, se Deus quiser, correspondendo em campo, ainda ter condições de trazer mais 3, 4 jogadores de nível alto, para que a gente possa chegar na Série C e buscar esse acesso. Valone é um auxiliar técnico. Queria ainda falar um pouco sobre renovações. Estou tendo um termômetro aqui entre os torcedores e 2 nomes estão sendo muito perguntados pela torcida, que é do Thiago Max e Roberto. Queria que me falasse um pouco da situação deles. É positivo para uma possível negociação, para a renovação? Porque sabe que o torcedor azulino está na expectativa. O que pode trazer em relação a esses 2 atletas nesse momento? São 2 atletas experientes que conseguiram performar aqui conosco. E claro que nós temos interesse, então estamos fazendo de tudo para que a gente possa contar com eles na próxima temporada, não só com eles, como outros atletas, mas como eu falei, a gente tratando cada caso, cada atleta de forma individualizada, e até para que a gente possa, com muito que se falou, planejamento, o equilíbrio financeiro, né? Que a gente possa ter um elenco enxuto e performando, para que a gente não precise passar como foi esse ano aí, com mais de 30 atletas que já passaram aqui e já não estão mais. Então, esses atletas que performaram, sim, nós temos interesse, e não seria diferente dos 2. De renovações? Tem 80% já aprovado com os 2 ou não? Não, a gente... Estamos conversando, tá? Estamos confiantes que isso possa ter um desfecho positivo para a gente. Há um interesse de ambas as partes, né? Tanto a gente quanto os atletas, eles demonstraram interesse na renovação, não só esses 2 citados, mas outros jogadores também do atual elenco. Acredito que o ambiente formado no clube facilita isso. Você que estão acompanhando, vê que o dia a dia do clube realmente ele está sendo muito agradável. Os jogadores, comissão técnica, e eu queria fazer um parênteses aqui para agradecer aos funcionários. A gente tem um corpo de funcionários aqui que veste realmente a camisa do clube. E pode até jogar, né? O caso do João. Pois é, ainda tem uma estrela aí na nossa rouparia. Então, assim, os nossos funcionários, eles são talvez o coração desse grupo. Roupeiros, cozinheiras, pessoal da manutenção, realmente é um grupo diferenciado. São azulinos que trabalham no clube, então a gente só espera deles realmente coisas boas. Então, fazer esse agradecimento, e os atletas também sentiram esse ambiente positivo. Eu tenho certeza que a maioria deles vai querer estar com a gente aqui de novo, e a gente espera, até como o Jadson me falou aqui no ouvido, me lembrar, o clube está em dia com as obrigações com os atletas, e mais do que em dia, nesse momento, a gente adiantou os pagamentos. Os pagamentos das imagens, por exemplo, dos atletas, que normalmente eram para ser feito no dia 20, a gente já tinha pago desde a semana passada. Então, parabéns para o presidente e pela diretoria toda que fez esse esforço para que a gente chegasse a essa reta final do campeonato com todos os atletas satisfeitos e tranquilos em relação a isso. A minha pergunta gerava em torno um pouquinho disso que você acabou de falar, mas principalmente trazendo para essa parte do planejamento, quanto a questão do que o clube
vai poder investir no próximo ano? Porque quando a gente está na rua, muitas vezes o torcedor nos aborda, no estádio, em qualquer lugar, perguntando muito isso, né? Da questão financeira do clube. E aí é muito disse-me-disse. Até para sair um pouco desse disse-me-disse e saber de vocês como é que o time deve estar financeiramente, pensando no próximo ano, queria que vocês respondessem sobre isso. Como é que entra o CSA pensando em 2025, nessa questão financeira, já que essas obrigações, como você falou aí, estão em dias? Os outros profissionais do clube também estão da mesma forma? Isso. Uma pergunta boa, porque assim, esse ano foi um ano atípico do CSA. A gente começou com a folha com um tamanho e na reta final decisiva do campeonato a gente teve que reduzir ela em 25, 20 e poucos por cento. Normalmente isso é o contrário. Você começa com uma folha e no decorrer da temporada a gente vai incrementando atletas e subindo. E é a partir daí que vem o nosso planejamento. A nossa ideia nesse momento é a gente manter o nosso gasto atual, tá? Que o clube tem conseguido honrar com isso. Então a gente vai manter o nosso gasto atual. Logicamente haverão mudanças, mas assim, a gente quer manter o nosso padrão financeiro atual, para que após o final dos estaduais, ali, final de abril, né, meio de abril, a gente consiga incrementar a folha. Ou seja, aí sim, a gente vai dar um aumento na folha para qualificar esse elenco para chegar forte na Série C. Então a ideia da gente, respondendo a sua pergunta mais diretamente, é começar o ano com o patamar financeiro que a gente tem hoje e brigar, porque aí vai depender também do nosso resultado dentro de campo, para ter um caixa maior, para chegar mais forte na Série C. Gente, eu queria agradecer a presença de todos os colegas jornalistas, dizer que fiquem atentos às redes oficiais do clube, que todas as renovações só são oficiais quando são divulgadas pelo clube. Tivemos muitas informações hoje. Agradecer a presidente Miriam, ao Carlos, ao Luciano, ao Jadson. Deixar facultado, se alguém quiser ainda usar a palavra, mas especialmente agradecer aos colegas que estão aqui com a gente ao vivo. Vou usar a palavra rapidinho. Fazer um desafio aqui ao torcedor, sem nem pedir autorização. O Luciano, a presidente, eu sei que depois eu vou tomar a chamada. Mas se a gente conseguir bater, vamos fazer um desafio aqui para o torcedor. Se a gente bater 8 mil sócios torcedor, daqui a 10 dias, eu prometo ao torcedor que eu renovo com o Roberto e com o Thiago. Vou fazer o desafio para a torcida azulina. Vamos lá, tá feito o desafio. Se a gente bater 8 mil sócios torcedor, dentro de 10 dias, eu prometo à torcida que eu renovo com o Roberto, que a gente, o nosso departamento de futebol, renova com o Roberto e com o Thiago. Fazer esse desafio aí para o torcedor azulino. Isso, eu tenho outro desafio também. Vamos mostrar agora, dia 24, é um jogo importante, que a gente pode, inclusive, superar a marca do ano passado, né? Se conseguir alcançar a vitória. A gente tem aí alcançar a artilharia do campeonato, a gente pode ficar bem melhor posicionado na tabela e ter até um jogo a mais ano que vem, não é isso? Em casa. E o que, além de tudo, a gente pode ter, né? Uma marca de dizer, a gente não precisa de final para bater recorde de público. Obrigado, presidente. Eu gosto assim. Gente, obrigado. Tá aí então a coletiva de imprensa da diretoria do CSA, capitaneada pela sua presidente, a Miriam Monte. Eu confesso que eu esperava mais, inclusive de que a própria presidente esclarecesse o lado financeiro, abrisse as contas da equipe azulina, como ela recebeu o CSA, como o CSA está no momento. Ela prometeu, inclusive, na Gazeta News, onde eu apresento um programa de segunda a sexta-feira, ao lado de Guilherme Nobre, a partir de 13h, o Gazeta News Esporte, falando de muito futebol, do futebol alagoano, do futebol brasileiro, do futebol mundial, e aí esperava que esse esclarecimento acontecesse na tarde desta quarta-feira. Não aconteceu. Ela prometeu que faria isso logo após o término da Série C do Campeonato Brasileiro. Para o CSA, a competição praticamente terminou. O time já selou a sua permanência na terceira divisão da próxima temporada. Mas quem sabe em outra oportunidade ela pode então esclarecer os fatos no lado financeiro da equipe azulina. A equipe que recebeu inclusive uma confirmação do governo do estado de que terá um patrocínio no valor de R$2 milhões até o fim desta temporada, para que o CSA possa então sanar todas as suas contas até o término de 2024. Eu acho um absurdo, dinheiro público saindo para essa finalidade, mas, enfim, é uma prática que acontece principalmente aqui em Alagoas. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim. Muito, mas muito obrigado. Não esquece de
deixar o teu like, fazer o teu comentário, compartilhar o link com outras pessoas, fazer a tua inscrição no canal se você ainda não é inscrito. Valeu então? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.